Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59 e também pela internet, o verdadeexpressão.com.br, nas redes sociais da TV Transamérica, do Verdade e Expressão, e também pelo canal do YouTube e Instagram da TV Transamérica. Você pode participar conosco pelas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, o 41 996133677. Hoje posso dizer que recebo aqui um colega de profissão, amigo, advogado, Ogê Buch, que é formado também pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mesma faculdade, mesma universidade que eu me formei, que é comentarista político. Você ligou a rádio, ligou a TV, sempre vê ele comentando sobre política. E já foi candidato em várias eleições e é um dos articuladores para a criação do Aliança pelo Brasil aqui no Paraná, e um ferrenho apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Ogê, boa noite, uma honra recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Rafael, é um prazer, muito obrigado pelo seu convite. Já que o programa do Rafael Guarzelli se chama Verdade e Expressão, eu vou contar a verdade para vocês. Um pouquinho antes de começar o programa, a gente descobriu que eu sou 38 anos mais velho que ele. Somos sim da mesma escola, da mesma Universidade Católica, o que nos dá essa identidade, é uma alegria para nós dois, mas aí fizemos o cálculo, porque é tanto tempo que a gente fez o cálculo aqui antes do programa começar. E é claro que é uma imensa alegria estar aqui com você. E falamos em advogado, né? Eu gostaria que você falasse então sua carreira, por que você escolheu o direito, por que você se tornou advogado, você que tem... Já perdi até as contas de quantos anos de advocacia você tem, e daí também a questão da advocacia para a política também. Gostaria que você comentasse. Veja, a minha formação é uma formação plurima, porque eu também sou professor de educação física, porque também sempre fui muito ligado ao esporte. Ocorre que eu devo o meu ingresso à advocacia a um professor meu da Escola de Educação Física, que era também advogado, o professor Roberval Kugler Mendes, professor doutor. Roberval. Que era meu professor de esgrima na faculdade de Educação Física. E quando eu me formei advogado, ele me acolheu no escritório dele. Na verdade, eu devo ao professor doutor Roberval todos os ensinamentos iniciais, porque a gente sai da faculdade, você sabe disso, por mais que você faça estágio e tal, você sai da faculdade e sai muito cru. Você não está ainda preparado para o bom combate jurídico, para o dia a dia do tribunal, para o dia a dia do escritório. E eu devo ao professor Dr. Roberval tudo o que eu aprendi no meu início, todo o apoio, e também o fato de ter me acolhido no escritório dele, onde eu comecei. E na sua visão aí, falando um pouco do direito, né? Nós já vamos falar da parte política, falar do Aliança, vamos falar aí se... Mas vamos falar mais de direito, que é melhor. O Ogê Buch vai ser ou não candidato a prefeito de Curitiba, que foi candidato a governador na última eleição, teve a história da impugnação, ele vai falar um pouco disso. Mas sobre o direito em si, eu gosto de perguntar porque a gente tem hoje na advocacia uma grande dificuldade. O advogado, pode dizer que o advogado sofre, né? Constantemente tem violação às suas prerrogativas e pagamos um valor de OAB alto. Por exemplo, eu tenho que pagar o OAB aqui, OAB em São Paulo, daqui a pouco vou ter que pagar o OAB no Distrito Federal por causa daquela quantidade mínima de processos nos diversos estados. O que se pensa hoje para a advocacia em termos da representação de classe? Inclusive o seu colega, deputado federal Felipe Barros, veio aqui e até fez uma proposta que deveria se cobrar uma única OAB para todo o território nacional, não várias OABs para cada estado. O que você pensa sobre a OAB e o que na sua opinião, deveria ser mudado em relação a isso, essa questão de essa contrapartida? Nós pagamos muito para ter pouco. A gente precisa pensar sobre duas óticas. A OAB oferece para aqueles que frequentam normalmente a OAB, fazem os cursos, estão mais próximos da OAB, a OAB oferece uma grande variável
de oportunidades. Por outro lado, quando você passa dos 5 processos em estados diferentes, você tem que reprisar o pagamento. Isso não me parece absolutamente correto. Eu perfilio a tese do deputado Felipe Barros, aliás, eu perfilio quase todas as teses dele, porque estamos juntos, irmanados em muitas ideias. Mas o pai dele, que é nosso colega, enfrenta também esse problema, porque também advoga em São Paulo, também advoga em Brasília, passa esta mesma dificuldade. Agora, eu queria dizer o seguinte, o presidente da OAB do Paraná é uma figura absolutamente admirável. Dr. Cássio Telles. Dr. Cássio Telles é um homem de bem, que é credor do meu mais absoluto respeito e dirige a OAB sem nenhuma vertente de ordem ideológica ou política. Ele é um homem sério. E, aliás, votei nele exatamente por tê-lo como homem probo e sério. Já a nível nacional, eu desprezo o presidente da OAB, que é um homem que está usando a nossa entidade de classe à revelia daqueles que pensam de forma divergente e diversa da dele, para o exercício do seu proselitismo político e ideológico, para a defesa da esquerda brasileira, com quem ele se deu, inclusive, profissionalmente muito bem. Eu não quero fazer, obviamente, a mistura. O que é dele como advogado, ele responde. Até uma questão que o deputado federal Felipe comentou, que eu provoquei ele, é essa forma de eleição do Conselho Federal, que a gente aqui nos estados nós temos a eleição pelo voto direto, tal. Sim. Só que a nível nacional a gente tem os conselheiros que votam, tal. Acho que você não entende que isso deveria ser mudado? Eu não gosto de colegiado, de nenhuma maneira. O voto, como expressão maior da democracia, deve ser de todos aqueles que estão aptos à votação. Quando você cria diferentes circunstâncias, por exemplo, você citou com propriedade, na eleição estadual votam todos os advogados aptos. Também assim deveria ser para o Colégio Nacional, porque aí quando você cria uma casta representativa, você passa a ter esse problema do confronto ideológico. Eu, por exemplo, jamais votaria nesse senhor que é hoje o presidente, este carioca que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente teve um debate bem grande na eleição aqui no Paraná, para a gente finalizar, aproveitando o gancho, que foi a questão ideológica, né? Teve um ataque bem grande em relação à chapa perdedora, que muitos membros de esquerda estariam na chapa perdedora. Você que ficou fora do processo, só foi lá e votou, qual que foi a sua visão? Eu acho que isso, eu quero ser bem honesto, isso não me incomodou aqui. Sim. Porque o candidato da oposição é um advogado de altíssima nomeada e de enorme respeitabilidade. E eu não acredito que ele fosse conspurcar o exercício da presidência dele Sim. com uma preocupação ideológica. Ele é advogado do Lula, é um ótimo advogado, está ao lado do ilustre, não menos ilustre, doutor Luiz Carlos Rochinha, e eu não acredito que eles fossem estragar a passagem deles na OAB, fazendo o que está fazendo, por exemplo, o presidente nacional. Isso, honestamente, a mim não me incomodou, porque me incomoda mais essa coisa que se faz por baixo do pano. O presidente não trabalha por baixo do pano. O presidente, o governador, um prefeito municipal, esses expõem, esses dão a cara para bater. E eu duvido muito que, se eleito presidente, o candidato à oposição fosse manchar o exercício dele na OAB com tanta parcialidade. Legal, então vamos avançar. A primeira pergunta é o seguinte: você pretende ser candidato a prefeito em Curitiba ou não? Explico, não posso responder nem sim nem não. E explico e justifico. Eu estou ajudando a construir o novo partido que representa o governo Jair Messias Bolsonaro. Eu sou um dos muitos soldados que constrói o Aliança pelo Brasil aqui no Paraná e especialmente em Curitiba e região metropolitana. Ora,
não há uma lógica de eu construir, ajudar como soldado a construir um partido e daqui 2 meses ser candidato por outro. Então, antes de falar em candidatura, eu tenho que ter um partido para ser candidato. Se eu tiver um partido que é o Aliança, e se o presidente da República entender que eu posso representar o partido, porque veja, são muitos Cs, é preciso ser honesto em relação às variáveis a serem enfrentadas. Ainda existe aí, no mês de julho, a convenção partidária. E é óbvio que pode ocorrer que outros paranaenses, nesse caso curitibanos, que é uma questão de domicílio, desejem ser candidatos em Curitiba. E eu posso aí ter outra questão também, que é a questão da convenção partidária. Ultrapassados os Cs, e se o partido me escolher, eu então serei candidato sim, porque terei sido escolhido. Não gosto desta posição murista, se me escolherem, né? Porque essa é uma posição que me parece muito covarde. Se o partido tiver condições, eu oferecerei sim meu nome na convenção. Aí eu oferecerei meu nome. Tenho esta vontade de servir um executivo, que servir o Estado do Paraná. Por uma série de circunstâncias partidárias e, sobretudo, pela vontade popular, não fui escolhido. Nem pude ser escolhido, porque daqui a pouco eu tenho certeza... Nós vamos falar sobre isso daí. Tenho certeza que você vai me perguntar. Agora, sobre Curitiba, eu queria dizer o seguinte. Mas então, só para finalizar essa do Aliança, você acha que há tempo, então, que muitos telespectadores até perguntaram aqui hoje, vai dar tempo do Aliança ficar pronto até a eleição, para que tenha aptidão para disputar a eleição? Vocês fizeram até um jantar que reuniu mais de 1.500 pessoas, sim, um jantar que tinha muita gente, aí vocês estão se mobilizando, vai dar tempo? Veja, nós já temos o número de apoios necessários aqui no Paraná. Nós não vamos parar nesses apoios, porque a gente proporcionalmente quer ser o Estado com o maior número de apoios à Aliança do Brasil. Digo proporcionalmente porque é evidente que nós não podemos competir com São Paulo, mas o número necessário para o Paraná nós já atingimos. Estamos em busca de chegar em primeiro lugar. Ontem, na estatística, nós éramos o Estado proporcionalmente segundo lugar do Brasil. Estávamos perdendo apenas para o Rio Grande do Sul, que também tem uma mobilização. O Rio Grande do Sul é muito organizado em tudo, mas nós ambicionamos ultrapassar o Rio Grande do Sul e chegar em primeiro lugar a nível nacional. Fizemos sim um jantar no sábado à noite espetacular, porque sempre que se faz alguma coisa em política, e você, Rafael, é um colega que tem vivência política, você sabe do que eu estou falando, tem aquela do convite distribuído. Sim. Nós fizemos um jantar com adesão, o convite custou R$50, que é um preço razoável, etc. Não é qualquer um que tem essa condição. Mas não é qualquer um que tem, mas não demos convites. Ainda haveremos de fazer um jantar mais popular, para que possamos trazer pessoas que não tinham o poder aquisitivo para esse primeiro. Mas nesse primeiro, nós, propositadamente, para fazer a diferença daquilo que é o habitual em política, nós cobramos os convites. E as pessoas que lá estiveram, as 1.500 pessoas, pagaram os seus convites. Provavelmente aqueles que estão assistindo, que estiveram presentes, sabem que é a mais absoluta verdade. Curitiba, então. Temos aí o atual prefeito Rafael Greca. Até hoje cedo, por força não que eu não assista você constantemente, mas hoje em especial eu assisti você pela manhã, ouvi e assisti pela rede social você falando sobre a pesquisa eleitoral que foi divulgada em dezembro. Você fez algumas ressalvas sobre a pesquisa eleitoral, falou do Paraná Pesquisa, e nessa pesquisa aparece o Rafael Greca em primeiro lugar com em torno de 26 pontos, e na sequência vem os demais candidatos com 11, 12 pontos aí.
E você fez alguma ressalva que não poderia se divulgar essa pesquisa agora por causa que estamos em ano eleitoral e tem que estar registrado. Tem uma série de critérios técnicos. Sim, os critérios técnicos desobedecida a legislação, mas eu não contesto absolutamente um fato que é real. Sim. Que qualquer cidadão de Curitiba que tenha interesse, que gosta de política, sabe e vivencia. É inequívoca essa liderança do prefeito Rafael Greca de Macedo hoje. Eu não discordo da liderança. Eu discordo da forma de divulgar uma pesquisa que não poderia ser divulgada porque ela é uma pesquisa do ano passado. E a pesquisa do ano passado era como se for uma enquete, porque ela não tinha as amarras legais e as obrigações que a pesquisa deste ano tem que ter. Esta pesquisa deste ano, qualquer que seja ela, e eu não contesto que o senhor Rafael, certamente o seu xará, aparecerá na liderança, eu não duvido disso, eu não contesto. Eu contestei o modus operandi. E o modus operandi já começou mal. Já é desleal. Já é desonesto. Não há necessidade. Eu não sei se foi um correligionário do prefeito que fez. Não sei quem mandou divulgar essa pesquisa, mas já começou jogando mal. É tudo isso que nós não queremos na política de agora e daqui para frente. Insisto, Rafael, eu não discordo absolutamente da liderança do senhor Rafael. Você vive em Curitiba, eu também, a gente faz pesquisa, a gente gosta de política. Eu não tenho dúvida que o nome hoje, e se a eleição fosse hoje, inclusive, imagino que o senhor Rafael ganharia em 7 de primeiro turno. Você acha que no primeiro turno? Acho. Ainda que saia Gustavo, Francisquini, Ney Leprevot, esses nomes aí com mais envergadura? Aí você vai me fazer perguntas sobre cada um deles, eu vou te dizer qual é a expectativa que tem. Né? E já te respondendo, porque você citou nomes, evidentemente o doutor Ney Leprevot, que é o segundo da pesquisa, se tiver o apoio do partido dele, é um grande competidor. Se não for traído pelo governador Camão I, é sim um sério candidato. Porque eu ouvi uma entrevista do governador no final do ano, na Band News, ele ficou meio em cima do muro. Ele falou que tem 3 nomes bons, que seriam o Francisquini, o Ney e o Greca para a prefeitura, mas não sinalizou para quem que ele vai apoiar. Esse é o papel daquele político que tem cara nova, mas que tem velhos hábitos. É o político da antiquíssima forma de fazer política. Fica em cima do muro, não se preocupa com a questão republicana. Vai se preocupar com a questão de o que fica melhor para mim. Isso é muito desagradável e isso é muito feio para quem se diz a nova forma como representante da nova forma de fazer política. Não é. Isso não é a nova forma de fazer política. Isso é esperar para ver como é que eu me dou melhor. Bom, o governador tem a obrigação de apoiar o candidato dele, do partido dele. Quem é do partido dele? É o Ney, né? Ney Leprevot. Ele é do PSD, o senhor Ney é do PSD. Se ele quer apoiar o senhor Greca, ele está cometendo infidelidade partidária. Se ele quer apoiar o outro candidato que você citou aí, que eu duvido que vá ser candidato, porque ele sempre diz que vai ser, e faz a relia, e conversa, e e tal, e pá, e na hora do pega, arrecua os arf. Então, se o senhor Fernando Francisquini for candidato desta vez, porque você sabe que ele era candidato ao Senado, correu, prejudicou quem tinha sido convencido por ele da candidatura ao Senado, prejudicou o partido dele, que poderia ter um senador, porque ele estava em boa situação eleitoral e teria a catapulta que teve do senhor presidente Jair Bolsonaro.
Então o PSL poderia ter um senador pelo Paraná. Hoje ele está ajeitado lá porque fez o seu acerto com esse menino Camão I, que é o governador, e aí ele está lá. E por que ele não foi para a aliança juntamente com você, com o filho dele? Bom, isso quem deve responder é ele. Porque ele, nas entrevistas ele sempre fala que continua apoiando o Bolsonaro e tal, mas ele ficou no PSL, ele me parece que ficou mais alinhado àquela linha bivarista, né? O Luciano Bivar. Pelo senhor Franceschini, responde o senhor Franceschini. Mas pelo Aliança e pela construção do Aliança, respondemos nós, os aliancistas. Eu não posso também responder pelo presidente da República, obviamente. Mas quem está na Aliança é quem foi convidado para vir para a Aliança. Se ele não está na Aliança, é porque ele não foi convidado. E não foi convidado porque o presidente se afastou do partido que não explicava o que fez com o fundo eleitoral. Por exemplo, você sabe o que foi feito com o fundo eleitoral do PSL aqui no Paraná, o ano passado? Pois não. Você sabe? Eu também não sei. Não sei. Por quê? Porque não foi divulgado. Então, se é fundo eleitoral, se é dinheiro público, há que prestar contas. Mas dentro disso que você está falando, se o Franceschini for candidato, ele vai ter dinheiro para a eleição. Porque ele está no PSL. Isso não representa nenhum problema, eu acho. Porque muitos terão dinheiro. Agora, quem está nos assistindo é que tem que buscar a resposta. Nós vamos eleger as pessoas que vão gastar o seu dinheiro para convencê-lo de que são bons candidatos? Então, quem tem que responder é o povo. Se o povo acha legal que existe 2 bilhões de reais para financiar campanha de político e o povo quer votar nesses políticos que gastam esses 2 bilhões de reais, então é o direito que o povo tem. E aí continua elegendo os mesmos que já elegeu e que nos oferece o tipo de política que se oferece agora que eu citei. Eu não vou no primeiro turno, eu fico olhando, eu vou no que for melhor. Nós não vamos construir nunca o país assim. Nós não vamos nunca construir uma nação livre. Nós não vamos dar exemplo aos nossos filhos, nossos netos. Nós não vamos poder cobrar daí, de quem é eleito assim, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui vem a ser o plano diretor de Curitiba. Deixa eu contar uma história para você. O sujeito é candidato a prefeito de Curitiba. Se você chamar aqui vários que já foram citados aqui e perguntar do plano diretor de Curitiba, ele vai dar com o plano diretor na testa, porque não sabe do que estamos falando. Primeiro. Segundo, aí o sujeito fica com aquela velha e tradicional campanha de fazer doações, buscar os órgãos de doação que existem no município e no estado, e aí fica arrecadando roupinha, brinquedinho, etc., e vai doar para a população carente. Isso é abjeto, isso é desprezível. Nós temos que acabar com esse tipo de política. Os brinquedos para as crianças carentes têm que existir, sim. A roupa para aquele que tem frio também tem que existir. Mas não prefeitos eleitorais, não prefeito de convencimento de eleitor pobre. Isso é nojento, isso é abjeto. Isso é o que é de pior em política, esse assistencialismo que ocorre nas eleições. Agora, só que este veículo aqui, isto aqui, está acabando com essa velha prática política. Isso deixa esse tipo de político nu, porque eles também adoram selfie e adoram a autopromoção. E cada vez que ele se autopromove, fazendo esse tipo de ação, ele se arrebenta. Você falou do plano diretor, mas eu gostaria que você comentasse, de fato teve o plano diretor na gestão do Gustavo Frutti, mas o Greco ele aprovou um novo zoneamento. Ele aprovou o zoneamento em 19. Sim. Isso faz parte. O zoneamento urbano é uma das partes do plano diretor. Perfeito. E ele fez uma modificação em 19, com o apoio da Câmara Municipal. O plano diretor é toda a relação do munícipe com o município, envolve também aquelas outras questões, por exemplo, a previdência do servidor municipal, questões desta natureza, da relação intrínseca entre o servidor e, no caso, o contratante, que é o poder público municipal.
Ocorre que nós tínhamos o plano diretor em 2004, esse plano foi modernizado, inequivocamente modernizado. Você sempre sobejarão críticas aos prefeitos. Mas, no meu entendimento pessoal, eu tive divergências na campanha política com o então candidato Gustavo Fruit, mas do Gustavo Fruit não há quem duvide de uma qualidade. Gustavo Fruit é um sujeito honesto. Isso é absolutamente, no meu modesto entendimento, indiscutível. E a honestidade de propósito desse plano diretor se esclarece quando você busca entender e ler o plano diretor. É muito perceptível que há um interesse dos representantes do município de construir um plano diretor moderno à ocasião. Depois houve a mudança do zoneamento urbano, um reaproveitamento. Nas duas coisas você encontra um órgão importantíssimo do município de Curitiba, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, que é muito qualificado nos seus profissionais e muito preparado. Eu nunca lidei diretamente com os profissionais do IPUC, mas eu os reconheço na condição de cidadão de Curitiba, até porque a maioria deles a gente tem a oportunidade de conhecer como pessoas, os seus currículos, etc. Eu os reconheço como técnicos da mais alta capacidade. Isso me lembra um pouquinho do tempo que eu passei no BRDE como conselheiro. O BRDE é uma dessas instituições parecidas com o IPUC. Você joga o problema e os teus técnicos vão trazer uma solução. O IPUC é preparado, é qualificado e tem a gestão de pessoas comprometidas com Curitiba. Aí você vai me dizer o seguinte, tá bom, se você for candidato a prefeito, se for, e se prefeito for, você vai ser alguém que vai obedecer ao IPUC, etc. Não vou obedecer porque não é da minha característica e nem da minha personalidade. Mas eu vou me valer, sim, da assessoria técnica. Por quê? Porque quando você não tem assessoria técnica, você faz o governo pífio, como está fazendo aí o Camão I, que é o governador do Paraná, que é um governo de factoides. Vou fazer, vou construir, vou isso. Bem, nós temos linha verde, que é o nosso maior problema municipal. Poderá, neste momento, estar encontrando uma solução, que me parece que foi feita a licitação para o último trecho e finalmente ele vai, depois de tantos anos, ser terminado. Ocorre que você precisa de 9 transposições, imediatas já na linha verde, porque durante o período de construção, demorou muito essa construção, nós temos hoje grandes obstáculos na mobilidade urbana em razão disso. Mas como é que nós vamos resolver os outros problemas de mobilidade urbana? Nós vamos contratar de novo Adão Cabral lá em Minas Gerais para resolver o nosso problema, ou os nossos técnicos, as competências paranaenses, as inteligências que aqui existem, estão qualificadas para auxiliar o seu prefeito numa visão que seja uma visão da Curitiba de 2030, da Curitiba de 2050. Porque o que eu gostaria de ouvir na campanha não é crítica de um para outro, de outro para um. Isso é muito irritante, e é muito baixo, e é muito pouco. É campanha de símil. É campanha de macaco brigando na barafunda dos macacos. Campanha tem que ser uma coisa mais séria. Campanha tem que ter objetividade, tem que poder trazer o cidadão para que ele possa dizer o que quer, o que precisa, e o candidato, primeiro, entender o que quer a cidadania, e segundo, buscar com a sua equipe as soluções para a cidadania. Então, eu me lembro que quando candidato ao governo, eu defendi privatização. Isso é uma coisa muito antipática, não dá voto. Camão I disse aos copelianos, por exemplo, ficais tranquilos, meus irmãos, tendereis para hoje e sempre
a tranquilidade de que não modificarei as questões da Copel, é só o que faz. Está tentando privatizar Copel Telecom. a Copel Telecom, já de forma espúria. A Compagás já está na linha de tiro. Aliás, eu denunciei isso hoje de manhã, né, no programa de rádio. Então, se Curitiba, como cidade, não tem as mesmas possibilidades de privatizações, porque de fato não tem inúmeros problemas. Os problemas são os recorrentes, que sempre remete à administração pública ao mesmo lugar, são os problemas de saúde e educação. Saúde, educação, transporte público, você vai falar isso na volta das notícias do dia com o nosso jornalista e aniversariante do dia. Boa noite, Pedro Lima, feliz aniversário. Boa noite, Rafael, muito obrigado pela lembrança. Vamos ao destaque de hoje. O assunto é saúde. Por meio de uma nota conjunta emitida ontem, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa anunciaram que o governo brasileiro adotará todas as medidas necessárias para trazer de volta ao Brasil os cidadãos brasileiros que se encontram na província de Hubei, especificamente na cidade de Wuhan, na China, região de origem da epidemia do coronavírus. Serão trazidos todos os brasileiros que se encontram na região e que manifestarem desejo de retornar ao Brasil. Assim que chegarem, eles deverão ser submetidos a uma quarentena, de acordo com os procedimentos internacionais, sob a orientação do Ministério da Saúde. Por fim, o Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira, trabalha na elaboração do plano de voo da aeronave, possivelmente fretada, que será enviada à China. O segundo destaque de hoje é que foi enterrado pela manhã no cemitério Parque Iguaçu o corpo de Afonso Rangel, pró-reitor de Planejamento e Avaliação da Universidade Tuiuti do Paraná. A causa da morte, segundo a própria instituição, foi de ataque cardíaco. Não houve expediente hoje na universidade. Rangel tinha 62 anos, foi candidato a prefeito em Curitiba pelo PRP nas eleições municipais de 2016. Mas teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Esses foram os destaques de hoje com informações da Agência Brasil. Voltamos ao estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro Lima, nosso aniversariante do dia. Tá faltando bolo, né? Eu quero saber, cantar parabéns para ele nós vamos, somos só nós dois, não é nenhum problema. Mas eu quero saber se vai ter bolo. Uma observação sobre essa perda da educação e da política paranaense. Eu militei durante muito tempo com o Afonso em várias campanhas. O Afonso depois foi para o PP, do Ricardo Barros, da ex-governadora Cida. Recentemente nos encontramos no caminho do Avante, que é um partido que é dirigido aqui pela psicóloga Marisa Lobo. Estivemos juntos no jantar do Avante, uma pessoa por quem eu tinha profunda estima e respeito. Isso aí. Que era pré-candidato a prefeito também. Pelo próprio Avante. Pelo Avante. Junto com a Marisa. Vamos, então, você falou da saúde e da educação, mas eu quero já trazer antes desses dois assuntos a questão do transporte público, que é um debate que todos os programas que tem aqui, vereadores, ex-prefeitos, pretensos candidatos a prefeito, eu pergunto, qual que é a sua visão sobre o transporte público de Curitiba? Rafael Greca assumiu e aumentou a tarifa, isso é fato e muito se questionou aí esse ato dele. Fruit alega até hoje, veio recentemente aqui, que foi penalizado durante os 4 anos pelo Beto Richa, na questão do subsídio do Estado. Como que você enxerga aí o transporte público? Lembrando que ano a ano vai diminuindo a demanda, né, a quantidade de usuários, e a qualidade me parece que também vem caindo muito. Eu fui assistir uma palestra pelo mentor do transporte urbano de Curitiba, que foi cantado em prosa e verso no Brasil e até mesmo pelo mundo afora como uma solução, como um modelo. E eu vi do arquiteto Jaime Lerner, aliás foi uma palestra na OAB, onde ele foi homenageado e tal, e o doutor Jaime Lerner, na oportunidade, contou o fato que tinha ocorrido no dia que ele ministrava a palestra. Ele tinha uma visitante estrangeira aqui, e ele foi mostrar o modelo que ele houvera criado para o transporte de Curitiba.
E aí não funcionou aquele elevador para as pessoas com dificuldade de mobilidade. O ônibus chegou 14 minutos atrasado e, inclusive, padecia de melhor higiene o veículo onde eles entraram. Eu não tenho uma solução pronta para o transporte coletivo de Curitiba, porque se fosse fácil a solução, todos ofereceriam aqui no teu programa uma resposta pronta, etc. Eu não tenho essa resposta pronta. Mas eu tenho o que dizer ao cidadão em relação a isso. São 4 problemas que são primordiais no meu entendimento. Saúde, e englobe na saúde o lazer. Aí os centros urbanos de lazer, as praças onde se pratica lazer, porque isso é profilaxia de saúde e tem que ser englobada na saúde também. Pense na educação municipal e na responsabilidade que a descentralização da educação e da saúde trouxeram aos municípios, que aí o SUS descentralizado concentra as UPAs na responsabilidade das prefeituras municipais. Pense também nas creches, esta sim, de absoluta responsabilidade do município e aí a formação do cidadão. E pense no que é bom. Por exemplo, o que é bom na saúde? Mãe curitibana. Funciona bem. Por que eu digo que funciona bem? Porque eu sou avô. E porque a minha filha me disse que funciona bem. Então há que aplaudir o município naquilo que funciona bem. Naquilo que precisa ser melhorado, porque não me parece possível criticar simplesmente o município de Curitiba. Não vejo lógica nisso, eu vejo a necessidade de oferecer à população uma melhoria naquilo que existe. Porque temos, para efeitos de Brasil, um município que é modelo. Então não dá para você participar de um pleito eleitoral ou de uma entrevista como essa que estamos fazendo, porque sequer pré-candidato eu sou, e dizer simplesmente que a cidade não funciona. Porque ela funciona. Porque ela nos dá orgulho, porque a gente fala sempre de peito cheio e aberto, eu sou de Curitiba, eu sou curitibano. Significa que muita coisa funcione bem. O que é que você espera de um candidato? Que aquilo que funcione bem, continue a funcionar bem, e que ele tenha ideias para melhorar aquilo que não funciona tão bem quanto ele gostaria. Voltando ao transporte coletivo, portanto, que é a razão de ser da sua pergunta. Ele já não funciona mais como deveria funcionar. Ele já não atende a cidade como deveria atender. E aí você precisa do terceiro anel da cidade, que ainda precisa ser construído para que ele dê a vazão necessária ao usuário do sistema de transporte coletivo. Ele precisa de modernização e velocidade. E aí vem o simples e tradicional problema, o maior de todos. Bom, se ele precisa de modernização, como é que você vai resolver a mobilidade urbana? Você vai construir transposições, viadutos, e aí meu grande problema ideológico já, e em relação àquilo que pensa o senhor Jaime Lerner. O senhor Jaime Lerner, que é um gênio, isso é indiscutível, sempre pensou Curitiba sem viadutos, sem transposições, sem alças de apoio. Eu acho que isso já não é mais possível pensar. Então, a mesma pessoa que idealizará para mim, como proposta ao cidadão de Curitiba, uma linha verde, modernizada e já atualizada na sua ideia inicial, também neste, eu tomei o cuidado de trazer um mapinha aqui, que eu já não sei onde é que parou agora. Mas Curitiba tem, parou no caminho porque eu já não trouxe também. O fato é o seguinte, Curitiba tem vários mapas de projeção de futuro feitos pelo Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, pelo IPUC. Em cima de tudo que existe, eu pretendo que uma equipe técnica
crie para nós uma proposta que eu possa capitanear em nome do nosso Aliança. Mas te diria o seguinte, acredito que o Paraná é um bom estado. Acredito que a cidade de Curitiba é uma cidade que nos dá orgulho. E são muitas as obras do atual prefeito que precisam ser reconhecidas, sim, no sentido de recuperar esse amor que nós temos pela nossa cidade. Se é assim, a proposta a ser deixada ao seu telespectador com verdade e com expressão, mas sobretudo com responsabilidade em relação à verdade, é: vou melhorar aquilo que já existe. Não imagino. E aí, de cidadão para cidadão, tem alguma coisa de Curitiba que você gostaria de desconstruir? Não, eu acho que Curitiba é muito bom para se ver. Eu acho que, também se comparado, a gente que viaja bastante aí, comparado com outras cidades brasileiras, capitais principalmente. De tal sorte, então, que compactuamos com essa ideia que é bom morar aqui. Compactuamos com a ideia que nós temos orgulho da nossa cidade. Eu só, se for prefeito, eu não vou cantar igual o Rafael, porque eu não sei. Se você for prefeito, o Luciano Dutti veio aqui no final do ano, é pré-candidato a prefeito também, e falou que, digamos, levantou novamente, ressuscitou aquele projeto do metrô, e especialmente em relação a uma verba que está lá no governo federal, que já está disponível, caso o município apresente projeto para instituir o metrô. Qual é a sua visão sobre o metrô, que é um debate, é um outro debate também que sempre vem nessa época eleitoral? Eu quero te dizer o seguinte, Curitiba é uma cidade sui generis. Curitiba é construída num terreno chamado turfado. Uhum. Um metrô em Curitiba, e eu confesso que já vi alguns projetos, como todos nós já vimos, teria que ter uma altíssima profundidade, teria um custo extraordinariamente maior que metrôs de outras cidades. E eu diria para você o seguinte, eu trabalharia com a ideia de trens muito parecidos com aqueles que você encontra em Dubai, que você encontra nas cidades asiáticas. São trens com um suporte só, são os monotrilhos, que tem toda a condição de atender uma demanda enorme. Eu não vejo qual seria a extraordinária dificuldade de construir um monotrilho na Visconde de Guarapuava, no terreno central da Visconde de Guarapuava. Eu enxergo um monotrilho na Visconde de Guarapuava, continuando na República Argentina, indo até o final da República Argentina e atendendo plenamente este nível de vazão de passageiros. Então, pessoalmente, eu não trabalharia a ideia do metrô. Aliás, ele foi anunciado 5 vezes pela Dilma Rousseff e por outros que antecederam, não saiu do papel. Se não saiu do papel, é para não sair do papel. Deixa no papel e vamos trabalhar para frente com outras possibilidades. E essas medidas do prefeito, que para a gente já ir para essa parte, saúde e educação, ele terceirizou alguns serviços aí, né? Principalmente contratação de professores, né? Sem o concurso, e também administração de UPAs aí. Terceirizou. Qual que é a sua opinião? É necessário mesmo essa medida? Né? Porque a oposição a ele criticou muito isso, diz que, primeiro, que em relação à educação, os professores que estão sendo contratados não têm a mesma experiência, a mesma condição que um professor concursado, e a terceirização é muito criticada porque se alega que não melhorou o serviço. Bem, eu diria para você o seguinte, por que nós amamos Curitiba? Porque nós nos sentimos parte dessa cidade, porque nós construímos essa cidade, porque nós somos essa cidade. Para você amar o sistema de saúde da cidade, você tem que ser parte do sistema de saúde da cidade. Para você amar a condição de educador da cidade, você tem que ser um educador da cidade.
você tem que ter um plano de cargos e salários, que faça com que você se sinta bem nesta função e você enxergue a Prefeitura Municipal de Curitiba como colaborador dela, como sua casa. Porque senão a sua casa será a casa linha T, que é a prestadora de serviço linha T, ou linha H. Então eu acredito, e você deve vivenciar isso no seu escritório, que quem trabalha bem com a gente é quem faz parte do grupo da gente, do time da gente. Ah, bom, mas é mais difícil sem terceirizar. Eu sei que é mais difícil. Mas o Canadá, que tem o sistema de saúde mais moderno do mundo, não terceiriza. Então, eu diria para você o seguinte: nós temos problemas históricos com as nossas leis trabalhistas, nós temos problemas históricos quando o cidadão passa a ser efetivado no serviço público. E daí diz, bem, mas aí não tem o que fazer com ele, é mentira. Tem sim, o processo administrativo é cansativo, é mais árduo? É. Mas se não serviu, você tira. Agora, eu não acredito em amor sem vínculo. Honestamente. E para você ser um médico, um enfermeiro, um professor, um trabalhador da escola pública, você tem que ter vínculo com a escola pública. Eu fui professor de educação física, dei aula em vários colégios em Curitiba. Eu não pude fazer concurso. Eu tinha, então, as chamadas aulas suplementares. Eu tinha verdadeiro pavor, eu já era casado, eu tinha verdadeiro pavor do fim do ano, Rafael. Porque eu dependia da boa vontade do diretor e dependia da boa vontade do meu superior hierárquico no colégio para que as minhas 33 aulas fossem mantidas. Aquele tempo era 33 aulas ditas suplementares. Eu não acho esse o sistema ideal. O sistema ideal é plano de cargo e salário. Você enxergar na sua profissão a possibilidade de crescimento. Eu tenho um escritório de advocacia. Eu faço curso até hoje, tenho uma idade avançada. Por que eu faço? Porque eu preciso me preparar para as questões do dia a dia que aparecem no meu escritório. Eu preciso estudar, eu preciso continuar competitivo. O professor, o servidor público, o servidor da Guarda Municipal, eles têm que ter a expectativa de crescimento horizontal e vertical. Nesse sentido, o servidor público, pelo menos o que a gente vê aí, por conta dessas reformas aí, essas medidas aí mais, digamos, brutas do prefeito Rafael Greca, está insatisfeito com ele, né? A gente teve, inclusive, protestos, tudo, né? Bem, é natural que as categorias que não são atendidas nas suas necessidades fundamentais se manifestem. Isso está garantido, constitucional, sim, etc. Se eu for prefeito, muito provavelmente, eu também vou enfrentar as questões e as fricções que a sociedade oferece ao governante de plantão. Essa é uma realidade que o governante tem que entender. Não pode ficar escondido no palácio, que nem o Camundonguinho faz. Tem problema, ele fica escondido atrás do Darcy Piana, atrás do rapaz da Casa Civil e tal. Tem que sair no campo aberto para o enfrentamento positivo com aquele que é o seu governado. Eu quero te dizer o seguinte: quem quer se doar à função pública tem que entender que não está concorrendo a um cargo de minha simpatia. Que o exercício do poder lhe traz benesses, porque traz mesmo. Sabe, não adianta dizer, eu cortei o avião, não tem mais avião. Tem sim, continua usando. Eu não uso helicóptero, usa sim. Então é o seguinte, traz benesses e traz responsabilidades. E nas responsabilidades existe eventualmente o desconforto e o descontentamento de quem é governado. Isso precisa ser enfrentado com altivez, com seriedade, com responsabilidade, mas, sobretudo, com respeito ao servidor.
Você tem professor de 25 anos que vem numa manifestação do Hermes, o presidente da APP. Você tem que falar com ele, você tem que respeitá-lo. Ele dedicou a vida inteira dele ao magistério. Mas ele está fazendo greve, e daí que ele está fazendo greve? Está na Constituição que pode. Então, nós vamos sempre enfrentar, quem tem posição de comando, tem que entender que a posição de comando, insisto, traz benesses e traz responsabilidades. Nas responsabilidades está conversar com quem é comandado. Você falou bastante do Camundongo, então vamos falar então um pouco do governo dele. Dá para perceber que você tem várias críticas aí ao governo dele. O que você acha aí que ele arrancou aí falando muito da questão do corte das aposentadorias do governador, a questão do avião, que ele disse que devolveu. Teve a reforma administrativa, inclusive aqui veio o Guto Silva, veio o Hussein Bakri, que bateram muito nisso. Teve a aprovação da reforma da Previdência no final do ano. Faz um apanhado geral sobre então, o governo Ratinho Júnior, do Carlos Massa. Desafio, inclusive, para o Camundonguinho, para o Hussein Bakri, para o Guto Silva. Vocês tiveram um orçamento de 64 bilhões no ano passado. Bom, caiu e tal, virou 57 bilhões. Orçamento 2019. Aí vem essa conversa, fizemos uma reforma administrativa. Não fizeram. O que vocês fizeram foi diminuir 29 secretarias para o número de 15, juntando secretarias. Então, o senhor Neile Prevot ficou com uma supersecretaria, o senhor secretário de transporte, que eu não lembro o nome agora, ficou com outra supersecretaria, o secretário da educação ficou com outra supersecretaria, porque juntou o esporte outra vez, aí foi buscar um mineirinho esquálido, que o máximo que ele praticou esporte até hoje foi jogar xadrez, ou dama, né, que eu também nunca vi o secretário, em solenidade, ele é um anônimo para a população do Paraná, e olha que nós rodamos, né? Nós vivemos o Paraná no dia a dia. Então, primeiro eu queria saber no que foi gasto esses 57 bilhões no primeiro ano de orçamento. Agora já caiu para 47, pelo menos é o orçamento votado na Assembleia e orçamento colocado à disposição para o exercício do ano 2020. Aí vieram aqueles factoides, olha, nós vamos lá para Antofagasta, olha, nós somos 5.0, Biribum, olha, não sei o quê, tudo factoide. Quando você vê obra, e eu cumprimento o governador, que esteve lá na inauguração da escola da Klabin e também do governo do estado. A Klabin fez uma escola, o governo contribuiu com 12 milhões, a escola custou 35, o restante foi dinheiro da Klabin. Está tudo bem, é uma parceria público-privada, funciona uma escola florestal, é a segunda do país. Acho ótimo que o governo tenha feito isso. Mas eu queria falar mais do governo, de mais obras. Eu queria saber o que o governo está fazendo hoje em relação à saúde pública, por exemplo. Nós temos 2 surtos no Paraná. O secretário veio aqui também, o Beto Preto. Tá, veio aqui e respondeu o quê? Disse que ia solucionar? Segundo ele, sim. Pois é, mas não solucionou, aumentaram os casos. E o que eu vejo é o governador sempre escondido. Você me fala, aqui veio o Hussein Bakri, o governador veio aqui? Não, o governador, estamos tentando agenda com ele. Sabe por que ele não vem aqui? Porque ele só vai aonde tem pessoas que o secretário de comunicação dele inquina de amigos. Não sei por que alguns são amigos. Dessa forma, então? É desta forma, sim. Estão desafiados os 2 para me contestar, o governador e o secretário. É assim ou não é assim, senhor governador? Ou o senhor só vai aonde existem aqueles que são os seus a menos? Não sei se eles estão naquela lista de entidades que são beneficiadas pelo governo, com verbas de comunicação. O senhor é? Eu não. Pois é, então casualmente ele não veio aqui. O seguinte, o programa está gravado, é ao vivo, está gravado, evidentemente à disposição das autoridades às quais eu me referi, as colocações que eu estou fazendo são de minha estrita responsabilidade, o Rafael não tem nenhuma responsabilidade em relação ao que eu estou colocando, mas eu continuo dizendo,
O governo do senhor Ratinho Júnior, Camundonguinho, é um governo de factoides. E lhe provo, esta pesquisa que eu discuti dá 80% de aprovação ao governador. Tem 80%? Tem 1.600 pessoas pesquisadas pelo instituto que pesquisou. O jornal A Gazeta do Povo, o G1, fez uma pesquisa no final do ano. Eu respondi essa. Tinha que dar carteira de identidade, CPF, dizer quem era e tudo mais. Os senhores sabem qual foi a nota do governador nessa pesquisa? 2,4. Eu, aliás, fui ameno, Camundonguinho, governador, porque eu dei 3,1 na minha média. Até fui ameno com ele. Você vai ter que vir outro dia aqui, para falar mais do governo do estado. Aí. Nosso programa está chegando ao final, infelizmente. Um programa ao vivo. Eu lastimo. O pessoal aqui já está me chamando no ponto aqui. Eu agradeço. Deixo aberto para você fazer suas considerações finais. Eu queria dizer o seguinte, eu me ressinto de estar fora da televisão. E quando eu vejo um programa de televisão como entrevistado, o meu entrevistador é um colega de profissão meu, Dr. Rafael, que me deixa à vontade e sob minha responsabilidade para fazer as colocações que eu entendo pertinente, eu quero dizer que hoje eu fiz televisão e que estou extremamente emocionado e agradecido. As pessoas não precisam concordar com aquilo que a gente fala, longe disso. Mas as pessoas precisam saber que quem senta aqui está falando a verdade, ou pelo menos a verdade que entende e que conhece e sobre a qual se responsabiliza. Com emoção eu te digo muito obrigado pela liberdade que me deu. Muito obrigado. Obrigado ao G, que é uma honra recebê-lo aqui, você que é referência aí na advocacia e na comunicação, né? É uma pessoa a ser seguida. E quero deixar aqui um recado do Reinaldo Rocha, que ele está pedindo para você adicionar, ele já me mandou várias mensagens aqui, adicionar ele no WhatsApp. Reinaldo Rocha do Fazendinha. O Reinaldo é seu amigo e meu amigo, né? É uma figura antológica da cidade por quem eu tenho profundo respeito. Obrigado, Reinaldo. E a você uma grande semana, grande abraço e semana que vem estaremos aqui no mesmo horário. Até!